Nós life. vamos hoje estudar o capítulo 9. Tonight we're going to study chapter 9. Você que está nos acompanhando, And você you saberia watching dizer qual é and o following tema along. para essa noite? Do you know what the theme is for tonight? A luz. The O light. tema para essa The noite theme é for a luz. tonight is the light. Você sabia que Jesus Did you know se that pronunciou, Jesus ele disse que ele era a luz said that do he mundo. was the light of the world? E já você vai entender por que eu estou And falando isso. Very shortly you will E understand o que why isso we're teria a saying ver com o this. capítulo 9 de Atos, que é o livro que nós estamos estudando, é Atos. And what does this have to do with the chapter 9 of Acts? Because that's the chapter we are studying. Mas é importante que você saiba por que Jesus But it's important that you know e why em que Jesus contexto Jesus and in what context falou Jesus que ele é a luz said do mundo. that he is the light of the world. Bem, Jesus falou que era a luz do mundo no último dia de uma festa chamada a Festa do Tabernáculo. Jesus said that he was the light of the world in the last day of the feast called the Feast of the Tabernacles. O primeiro dia da Festa de Tabernáculo And the first day of the Feast of the Tabernacles, eram acesas 4 lâmpadas de ouro no templo. at that first day there were 4 lamps of gold that were lit up in the temple. E no último dia da festa, And in essas the lâmpadas last day eram apagadas. of the feast, those lights were turned off. E foi justamente no último dia, And that's exactly in the last day, após as lâmpadas terem sido apagadas, after the lights had been turned off, que Jesus disse que ele era a luz do mundo. that Jesus said that he was the light of the world. E quem permanecesse nele não andaria em trevas. And whoever remained in him would not be in darkness. Mas sabe por quê? Aliás, sabe quando foi que ele disse isso? But do you know when he said that? Após os fariseus After the Pharisees ter vindo com uma mulher que foi pega Came em flagrante with a adultério, woman that had been caught in the act of adultery, e eles perguntaram a Jesus o que faria com ela, porque a lei dizia que ela tinha que ser morta. and they asked Jesus what they should do to her because the law said that she should have been killed. E a Bíblia diz Should be lá no killed. capítulo de João 8 And the Bible says in the chapter que 8 quem of John trouxe para Jesus essa mulher foram os fariseus. that the Pharisees brought the woman to Jesus. E o personagem que nós vamos estudar hoje And the person we're going to study today é o apóstolo Paulo, que até então era o Saulo, o fariseu. is the Apostle Paul, which up until this point was Saul, the Pharisee, Aquele que perseguiu veementemente a igreja de Jesus. the one who persecuted vehemently the church of Jesus, Aquele que consentiu na the one morte who de consented Estevão, in the death of Stephen, o primeiro cristão a morrer the first Christian to por die Jesus. for Jesus. Então os fariseus levaram essa mulher, So the Pharisees brought this woman, e quando Jesus disse aquele que não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, todos and foram when embora. Jesus said let the one that has no sin be the first to throw the stone. Mas existiam muitas pessoas ali por causa da festa, But there were many there because of the feast. e eles puderam ouvir o testemunho And e they were essa able declaração de to Jesus, hear that declaration from Jesus que ele é a luz do mundo, that he is the light of the world. e aquele que permanecer nele não andará em trevas, And whoever remains in him will not walk in darkness, porque terá a luz da vida. because we'll have the light of life. O que Jesus queria dizer é que a pessoa pecadora, What quem Jesus was conhece, trying to porque say todos pecaram, Is that the person that has sinned, we recognize that the Bible says that all have sinned. eles não continuarão perdidos no pecado, They will not remain lost in mas sin, seguirão a Jesus, que iluminará o caminho. but will follow Jesus, who will light up the way. E esse caminho vai te levar para a vida eterna. And that way will lead you to eternal life. Essa semana eu postei
this week I Um posted. pensamento, tenho tentado colocar A todo thought. dia da semana um I'm trying pensamento. to put out there every day a thought. E eu coloquei isso, que Jesus não quer nos levar para dar uma voltinha. And I mentioned that Jesus doesn't want to take us for a little short walk. Jesus é o caminho. Jesus is the way. E Ele quer nos levar para o destino que Ele tem para nós, que é a And He vida wants eterna. to take us to the destiny that He has for us, which is eternal life. Estou feliz que eu estou vendo algumas pessoas I'm so entrando, a happy minha that- amiga Aline, that I've seen some que friends of alegria, mine, todos My vocês que friend estão online aqui no Aline, Instagram. so happy to O have you all. Instagram é muito on bom ter Instagram. todos vocês. So good Então, to have you all. voltando aqui a o nosso So- capítulo de Atos, que so é o going back o apóstolo Paulo até então, To o fariseu this text, talking about the Apostle Paul, who was until now a Pharisee, Saul. No verso 1 diz assim: In verse 1 it says, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, e assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they be men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Nós vimos no capítulo anterior, We 8, saw in logo the no last começo, chapter, right at the beginning of chapter 8, que após a morte de Estevão, that soon after the death of Stephen, Saulo saiu destruindo as igrejas, Saul assolava began as igrejas. to go attacking the church, the Ele churches. entrava de casa em casa, He would go ele from house to arrastava house. homens, He would mulheres, levavam drag para as men, prisões. women, and drag them to prison. E essas pessoas foram dispersas, elas saíram And these people were Fugindo. spread out. para They que não left fossem presas e mortas. and escaped in order to not be killed. E quando elas chegavam nessas cidades, elas pregavam o When evangelho. they arrived at those cities, they would preach the gospel. Então Saulo não estava encontrando cristãos e So Saul wasn't finding the ele Christians, conseguiu and he found uma carta que dava direito got a a letter ele that gave him the right de to ir a outras cidades go to other à caça de cristãos. hunting for Christians. E a intenção era encontrá-los e levá-los And para the Jerusalém intention de volta. Was to find them and bring them back to Jerusalem. O que Saulo tinha em abundância que você pode ver nessa decisão que ele teve? What did Saul have in abundance in the decision that he made? Ele tinha um zelo, He had a lot of zeal, uma paixão a passion, e uma sinceridade naquilo que ele acreditava. a sincerity in that which he believed in. Como judeu, As a Jew, ele acreditava que essa nova seita que ele he acreditava ser believed uma seita that this new sect que estava surgindo that was arising ia de encontro ao que ele acreditava ser o correto. was going against what he believed to be truth. E esse zelo And that exagerado zeal, dele, that exaggerated zeal que ele tinha, essa that he paixão, had, that passion, o levava a cometer esses took him crimes. to commit those crimes. Porque ele tinha tudo menos uma coisa: Because he had everything except one thing, a verdade. the truth. Então, esse zelo levou ele a quê? A assassinato de So pessoas that inocentes. Zeal took him to actually murdering innocent people. E esse mesmo zelo havia And that matado a Estevão. Zeal had killed Stephen, E esse zelo and that zeal exagerado, doentio, exaggerated and this unhealthy zeal que levou católicos a cometerem Took a Inquisição, Catholics to commit the Inquisition, a várias mortes de muçulmanos The nas deaths cruzadas. of many Muslims during the Crusades. E esse mesmo zelo também tem levado muitos muçulmanos And a that matarem same zeal cristãos. has made many Muslims kill
Christians today. Então, acreditar de uma forma So zelosa to believe in a zealous way e sincera em algo and even sincerely in something, não torna esse algo Does verdade. make that truth. E nenhuma ação nossa que não seja And no action from us that is not motivada pelo amor, motivated by love, feita em amor, done in love, jamais será a vontade de Deus. will ever be the will of God. Porque Deus é Because amor. God is love. Se você puder ter uma palavra para dizer quem é Deus, If you had a word to describe who God is, ele diz dele mesmo, eu sou o que sou. He says, I am that I am. E ele usou o apóstolo João para nos And He ensinar o que used ele é. Apostle John to teach us who He is. Deus é God amor. is love. Deus é God amor. is love. Então, você ter zelo dentro da sua religião So, to have zeal in your religion não torna a sua ação does correta not make your actions correct e nem verdadeira, or true se não estiver na única fonte de if verdade it's not in the only source of truth e infalível, and infallible, a Bíblia. the Bible. O problema é que as pessoas interpretam The problem is that people interpret a lei the law sem o resumo da lei, da without palavra de the Deus, summary of the law, the word of God, que é o quê? which is O amor. love. Amar a Deus sobre todas as Love coisas God above all things e amar ao seu próximo and to como a love si mesmo. others as yourself. Esse é o resumo da lei. That's the summary É of the isso que a law. palavra de Deus vai nos ensinar. That's what the Bible, the Word of God, will teach us. Amém, queridos? Você Amen. recebe Beloved, do essa you receive palavra até that word aqui? up to this point? Então, Saulo estava andando de cavalo ou não estava andando de So cavalo? was Saul riding a horse, or wasn't he riding a horse? Eu já ouvi alguns pregadores I heard falando. some Então, preachers o saying, apóstolo Paulo Then Apostle Paul caiu do fell cavalo. off the horse. E tem fotos da conversão do apóstolo Paulo. And there are Fotos movies. não, pictures, né? There are photos or Desenhos, drawings, illustrations dizendo que, saying that, mostrando or que o showing apóstolo Paulo caiu do that the cavalo. Apostle Paul fell off the horse. Mas vamos ver aqui como se deu But let's see esse how acontecimento. this really took place. Então diz assim, This is no what it 3. says in verse 3. Seguindo eles estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. And as he journeyed, he came near Damascus. And suddenly there shined around about him a light from heaven. E caindo por terra, And he fell to the earth ouviu uma voz que lhe dizia: and heard a voice saying unto him, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saul, Saul, why persecutest thou me? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? And he said, Who art thou, Lord? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembled and astonished said, Lord, what wilt thou have me do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city. Você pulou pedacinho. Yeah. O 5. O 5. Eu falei: Ok. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling astonished said, Lord, what wilt thou have me do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him to Damascus. And he was there 3 days without sight, and neither did eat nor drink.
Então, a distância de Jerusalém até Damasco So from é Jerusalem 135 milhas. to Damascus, the distance is about 135 miles, São 220 quilômetros, about né? 220 kilometers. Para os brasileiros é mais quilômetro do que milha. For those, in Brazil that are more familiar with kilometers. Então, algumas pessoas acreditam que So ir some people de believe cavalo, né, a cavalo, That going by horse seria mais rápido would para be chegar até lá. faster to arrive at the location. Mas no verso 4 a gente viu que ele simplesmente verse caiu 4, por terra. We just see that he simply fell to the earth. Ele não diz no texto, né, de uma say forma clara e clearly indiscutível in que the ele text. caiu do cavalo. In a unquestionable way, it doesn't say that he fell off a horse. E no 7, né, no And verso verse 7, 7, diz que os que estavam com eles pararam It says that the man that journeyed with him stopped, sem palavras, sem speechless. mudecidos, mudos, They were quiet porque eles não estavam They were mute. entendendo o que estava acontecendo. because they were not understanding what was happening. E outra coisa, Paulo ficou cego, né? Quando ele se levantou, ele abriu os olhos e não estava enxergando mais Another nada. thing is that Paul became blind. He got up and he couldn't see anything that was E going on. nós vimos que as pessoas que estavam com ele pegando-o pela mão, And we see that the people that were with him grabbed him by the hand o levaram, né, até a cidade, and conduziram ele até a cidade. guided him, brought him back to Agora, the city. imagine uma estrada, a gente pensa numa estrada Now boa, imagine- numa trilha, né, We imagine typically a trail, mas a like gente esteve in today's days. a gente já esteve lá em Israel, não é But assim, essa não é a realidade We've been to daquele lugar. Israel, and the reality of that is very different. Então imagine conduzir uma pessoa Imagine cega, né, que acabou de perder a Leading visão, a person who has just lost their eyesight caminhando numa estrada que ele Walking não conhece. in a road that he does not know. E não seria então mais fácil se houvesse um cavalo, Wouldn't it be easier if they had a horse ao invés de conduzi-lo pela mão, instead of colocasse walking Saulo num and carrying him cavalo? by hand and putting him on a horse? Mas diz a palavra no 8 que eles conduziram But the pela mão. Bible, the word tells us that they guided him, brought him by holding his hand, led him by the hand. E aí eles vê uma luz. So they saw light. Antes de ficar cego, ele viu uma luz. Before he became blind, he saw light. Ele viu aquele que se declarou He saw him a nós who has declared to us que ele é a that luz he is the do light mundo. of the world. E aquele que andar nele And he that walks in him nunca estará e nunca andará will em never trevas, walk in darkness, porque encontrou a luz da because he's vida. found the light of life. Jesus disse isso Jesus para a mulher. said, Ele disse isso logo depois que houve o episódio da mulher pega em flagrante soon adultério. after the episode of the woman that was caught in E adultery quem havia levado essa mulher a Jesus and who had taken that foram os woman fariseus. to Jesus were the Pharisees. E agora o fariseu Saulo And now this Pharisee, Saul, se encontra com essa luz. finds or encounters this light. Quando Paulo mais adiante for descrever esse episódio, When ele Paul, mesmo descrevendo esse later episódio, on described this very episode, ele vai nos dizer que era meio-dia. he tells us this was at noon. E ele também vai nos dizer que essa luz era muito brilhante. And he describes this light as being very brilliant. E ele escuta essa voz, And he hears this a voice, voz inconfundível de the, Jesus. the unquestionable voice of O Jesus, chamando pelo nome. calling him by the name. E é assim que Jesus faz conosco. Ele nos And that chama is pelo nome. how Jesus does with us. He calls us by name. Sabe por que ele nos chama pelo Why nome? does he call us by name? Porque ele nos conhece. Because he knows us. Eu fico até emocionada. Jesus I'm really nos emotional. conhece.
Jesus knows us. Ele é o Deus encarnado. He's the God who became flesh. Ele é o Deus entre nós, Deus God Emanuel, incarnate, God with us, God Emmanuel, que tem todos os anjos para adorá-lo, que who has tem all the angels in toda a heaven ocupação do to universo worship him. para observar, He has the whole universe to observe. e ele se importa com os detalhes yet, da nossa He vida. cares about the details of our life, Ele se importa He conosco, cares a nossa with us. realidade. with our reality, E ele nos chama pelo and He nome. calls us by name. E se você está aqui me ouvindo, And if you are queridos, listening to me right now, saiba, Deus está olhando I- por você. know this: God is looking for you. Jesus te conhece. Jesus knows you. Você não está sozinho. You are not alone. E Ele está te dizendo que And se He's você telling you, andar dele, if you walk with Him, Ele é a luz do mundo. He is the light of the world. Não haverá trevas em você. There will be no darkness Ele in you. vai iluminar o seu He caminho will illuminate your e way, te conduzir ao seu destino. and He will guide you to your destiny. Então Jesus fala: Saulo, Saulo, And Jesus por says, que Saul, você Saul, está me why are you perseguindo? persecuting me? Por que você me persegue? Why are you persecuting me? E Saulo deve ter falado: quem é? Quem é? Quando ele fala: quem és And, tu, when, Senhor? and Saul, when he says, who are you, Lord? Ele está dizendo: a quem eu estou perseguindo? He says- Quem é que está dizendo He's isso? asking, he's questioning, who am I persecuting? Who are you? Isso me faz falar uma coisa para você que está And this questionando makes algumas me- situações na sua vida. Tell you, you who are questioning some things in your life, Não tem problema nenhum você There's- fazer uma pergunta para Deus. there's nothing wrong in asking God a question. Se você está se sentindo injustiçado, If you feel like you've been confuso, wronged, perdido, Confused, lost, desejoso de uma explicação, you desire for an explanation, você pode fazer uma pergunta para you Deus. can ask God a question. Você não vai pecar em perguntar a Deus You will not sin by asking sobre God a sua situação. about your situation. Mas ele não tem obrigação de te dar uma resposta. But He has no obligation to give you an answer. Ele não tem obrigação de te dizer o que você He quer has ouvir. no obligation to tell you what you want to hear. Então nós podemos perguntar a Deus, So we can ask God questions, mas nós não podemos questionar. but we can't question God. Nessa sua ânsia de ter uma In your resposta. anxiety to have an answer, Cuidado para você não questionar. be careful A that Deus. you don't question God. Faça uma pergunta a Deus, Ask Him a question, mas não questione but don't question a Him. maneira que Deus está trabalhando. Don't question the way in which He Porque is você working, não conhece o futuro, because you don't know the future. você não conhece a realidade de tudo. You don't know the reality of everything. Nós somos humanos e limitados. We are humans and we are limited. Mas saiba de uma coisa, But know this, Ele é a luz do mundo. He is the light of the world. E se você continuar e permanecer nele, And if you continue, remain in Him, Ele vai te guiar no caminho certo. He will guide you in the right E way. lá na frente você vai entender And later on, algumas you're coisas que going to hoje você não understand. entende. You're going to understand things that right now perhaps you don't. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? And Saul asks, who are you, Lord? E Jesus fala: eu sou And the Jesus. Lord says, I am Jesus. Eu sou Jesus a quem tu I am persegues. Jesus whom you persecute. Ora, gente, So seria then, correto dizer que beloved, Saulo would it be correct to say that Saul, perseguia Jesus, já que persecuted Jesus já havia sido Jesus. crucificado? since Jesus had already been crucified, Eu fico emocionada I de am saber emotional to know que essa revelação that this maravilhosa, beautiful, wonderful revelation, que é a igreja como um corpo, which is the church as a body, cuja cabeça é whose Jesus, head is Jesus. foi dada a Paulo logo que ele se This converteu. revelation was given to Paul right as he was converted. Quando Jesus fala: eu sou Jesus When a quem Jesus tu persegues, says to him, I am Jesus whom you persecute. Saulo sabia que a única pessoa Saul que ele estava understood perseguindo
that the only person he was persecuting na verdade, era um povo. was a people, Era o truly. povo de Deus, The a people igreja of de God, the Jesus. church of Jesus. E quando ele concluiu, com certeza, And he concluded for sure que perseguir a igreja de Jesus, os cristãos that que amavam persecuting Jesus, the church of Jesus, the Christians who love Jesus, estava perseguindo o próprio Jesus. to do that would be that he was persecuting Jesus himself. E hoje não é diferente, And queridos. today it's not different, beloved. Todas as pessoas que se levantam contra os cristãos verdadeiros Everyone that rises up against true Christians estão, na verdade, are truly, in reality, indo going contra Jesus. against Jesus. Estão, na verdade, perseguindo They o are in próprio reality Jesus. persecuting Jesus himself. Amém? Amen. Então você aí que vive So, falando mal dos if you cristãos, live vive talking bad about Christians, falando and mal daqueles que and conhecem a speaking Jesus, badly about those who know Jesus, você está perseguindo o próprio Jesus. you are persecuting Jesus Porque a himself. igreja de Jesus Because é o corpo de Cristo na terra. The church of Jesus is the body of Christ on the earth, E Jesus é a and cabeça Jesus da is the igreja. head of the church. Então, Jesus fala outra coisa para Saulo. Por Another que me thing persegue? he says, why do you persecute me, right? Então ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. I am Jesus whom you persecuted. E no verso 6 ele diz assim, aliás, não no verso 6. Verse 5. At the end of verse 5. I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Aonde? No verso? 5. Sim. Final. O meu não tem isso, mas é no verso, eu quero que você abra comigo também, o próprio apóstolo Paulo, contando a experiência dele, da salvação dele. Vamos lá ver em Atos. Right here, baby. Diz assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitares contra os aguilhões. So it's hard for you to kick against the goads or the pricks. Duro será para ti recalcitares contra os meus aguilhões. Eu fui ver na internet, joguei no Google. I went to study in the internet. I searched on Google. Porque eu vi Because primeiramente I saw- no dicionário que seria um aguilhão. First in the dictionary, I wanted to know what a prick was, a goad. E na verdade eu vi, né? Mas eu queria, And eu I li, mas eu queria I read ver. it, but I wanted to see what it looked Então, se like. você jogar na If you internet, search for it on the você vai internet, ver uma foto You will como see se the- fosse uma lança. the photo of this, it's kind of like a spear, like a spear. E no final tem um metal, And at the end, there tipo, was uma a- forma de espetar. there was a sharp metal at the end of it, E isso era um aguilhão. and this was the prick. This was the goad. E como, para que esse objeto era usado? What was this object used for? Esse objeto This era usado pelo lavrador Was used by the workers of farmers quando o animal não quisesse when the animal seguir a direção didn't certa que want ele deveria to seguir. follow the right direction that the animal needed to follow. Então ele era espetado. So these people would Toda vez que ele seguia, would ele ia em direção errada, prick into the animal. They would push the animal with it, aquele aguilhão machucava and that would hurt o animal the animal e fazia ele vir and would para make the a animal direção correta. go into the right direction. E por que Jesus fala Why para does Paulo Jesus then tell Paul que seria difícil, seria It's hard. muito difícil it para would be ele very hard for him to kick ficar se machucando, indo em hurting, direção a esse aguilhão? or kicking against this sharp goad, this sharp prick? Jesus estava dizendo, querido, Jesus was saying, beloved, que
Com certeza a consciência that his de Paulo conscience estava for sure sendo machucado, porque was não being era literal hurt. isso. Ele Because não this is estava not sendo literally- machucado, this sendo wasn't machucado literal. literalmente. This was not literal. He wasn't being physically hurt. Na verdade, algo estava But something on the machucando, inside of him was hurting him. mesmo ele Even perseguindo though he a was igreja com aquele persecuting the zelo. church with this zeal, Isso estaria sendo duro e difícil para ele. this had been difficult and hard on him. Porque na verdade era a sua própria consciência que Because it was estava sendo his own conscience that had been a consciência de Saulo. his own conscience that was being hurt. Porque ao invés das pessoas que ele prendiam, que ele Because- maltratava, os cristãos que ele maltratava, Because rather than hurting the Christians that se hurting, comportarem como criminosos, instead of them acting like criminals, né? Eu não sei se Like, você já viu have you algum ever seen criminoso mal mesmo, a real evil criminal, quando ele é preso pela polícia, when he's caught by the police, ele xinga, ele he tenta curses, fugir, he tries ele- to run, escape, ele he amaldiçoa. curses. Mas essas pessoas que But these estavam sendo people presas por that Paulo, were being imprisoned by Paul, algumas que provavelmente Some ele of them consentiu na morte ou whom até he matou, even consented on their death or even killed. eles eram cristãos, eles They seguiam were- a Jesus, eles They were eram como Christians. Jesus. They were like Jesus. No olhar deles In their havia eyes, perdão, there was forgiveness. havia graça, Grace. havia confiança There was trust. e havia And alegria. there was joy Alegria de poder The sofrer com of- o seu Senhor, of being found worthy to de suffer morrer like por their Lord, Jesus. or for their Lord, to Isso die for dava um Jesus. nó na cabeça de And this Paulo. made Paul crazy. Saulo, né? Or Saul. Ele ficava assim, como é que é isso? He was like, how can this be? Querido, se você como cristão soubesse Beloved, if you as a Christian, you would know que a nossa maior propaganda, that our biggest advertisement, que a nossa maior forma de mostrar ao mundo Jesus the biggest way in which we can show the world Jesus é através da nossa conduta, is do through nosso our caráter. behavior, our character. Você pode falar 1000 palavras da Bíblia, You can say 1,000 words from the Bible, mas se o seu comportamento, but if your a sua behavior, conduta, your conduct, o seu olhar, o seu your falar eyes, your speech não demonstra pureza, doesn't demonstrate purity, graça, amor, grace, love, verdade, truth, você na verdade não contribui com nada para o in cristianismo. reality you are not contributing in any way to Você, na Christianity. verdade, atrapalha. You're actually getting Porque in the muitas way pessoas pensam because many people think que todo mundo é that assim. everybody's like that. Mas o verdadeiro cristão, But the true believer, the true ele Christian, tem amor, ele exala he has graça. love, he exhales grace. Então, Paulo provavelmente, So desde Paul, de Probably Estevão, even from back when since Stephen, que foi martirizado, morto a who pedradas, was martyred, who was killed by dizendo, Deus stoning, perdoa-os, eles saying, perdoa, não God, impute forgive neles them. esse pecado. Don't impute the sin against them. Então Paulo estava sendo assim, a consciência So dele his estava, conscience what am I doing? was- O que eu estou fazendo? Was hurting him. He must have been thinking, what am I doing? E ele fala, quem és tu, Senhor? So he did ask, who art thou, Lord? Ali Who are you, mesmo Lord? ele reconheceu o senhorio Right de then Jesus. and there, he recognized the lordship of Não adianta Jesus você Christ. reconhecer que somente que Jesus é amor, It's not enough for you to recognize that Jesus is love, que Jesus é bom, that que Jesus Jesus is te good, ama, that Jesus que loves Jesus só you, pregou o amor, that Jesus only preached love, mas você não reconhecer but que you Ele é haven't o recognized Senhor. that He's the Lord. A Bíblia fala que um dia todo joelho, toda The língua Bible says that one day every knee, every tongue, confessará every knee que, will bow, que every Jesus é o tongue will Senhor. confess that Jesus is the Lord. Uns para vergonha eterna. Some for eternal shame. E para nós que já somos And salvos, for já us viemos
ao who are longo da saved nossa already, vida, dizendo who Senhor, have been saying, Senhor, Lord, Lord, e não só falamos and que not Ele é just Senhor, a gente acredita saying que Ele é o Senhor that da He's the nossa Lord, vida. but believing that He's the Lord A of our gente quer life. agradar a We Ele. want to please Him. Então diz aqui que What it says here, eu sou Jesus a quem tu persegues. I am the Lord, I'm Jesus, whom you persecute. E Saulo diz, quem és tu, Senhor? Ele diz que ele é Jesus. Saul had asked him, who are you, Lord? And he says, I'm Jesus, whom you are persecuting. E aí Jesus fala assim, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que Jesus te convém tells him fazer. then, No verso 6. in verse 6, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Então, quem estava com Saulo não So ouviu a voz, mas não entendeu o que estava sendo dito. the people that were with Paul, they heard the voice, but they saw no man. They didn't understand what's going on. Saulo foi o que ouviu Jesus falar, olha, levanta-te, Saul heard entra na cidade. Jesus tell him, get up, go into the city, E lá você vai saber o que and there você you'll be tem que told fazer. what you will have to do. Você não vai ver Saulo dizendo, não, mas peraí, como assim? Não, você You- tem que me you- dar mais you don't explicação. Como assim eu vou para a cidade? You don't see Saul arguing, saying, what do you mean? Ei, peraí, You eu gotta tô give me cego, como é que é explanation. isso? I gotta Como é go que- to the city. Eu tô I'm cego. blind. Não, tu tem que me curar primeiro gotta para eu heal me poder fazer first. alguma coisa. Then I'm gonna do Onde something. está a minha bênção? Onde Where's está a my minha blessing? cura? Where's my healing? Não, eu agora fiquei cego, não vou I'm fazer nada blind. enquanto I'm não not, estiver I'm not bem. gonna do anything as long as I'm not feeling good. A coisa mais linda desse encontro com Jesus The greatest thing with this encounter with Jesus é a brevidade. is Você the vê brevity. How Saulo short tem it um was. encontro com o Salvador. Saul had an encounter with the Lord. O Salvador diz o que ele tem que fazer de The imediato. Savior tells him exactly what he has to do immediately, E ele faz. and he does it. Simples assim. Simple. Sabe por quê, queridos? Why? Porque Saulo reconheceu os pecados dele Because Saul recognized his sins e o senhorio de and the Jesus. lordship of Jesus. Ele sabia que o pecado dele, ele vinha perseguindo He a knew igreja. He knew about his sin. He knew he had been persecuting the church. E aí ele reconhece o So he senhorio de Jesus. recognizes the lordship of Jesus. A Bíblia fala no verso 3, que a luz Bible brilhou In ao verse seu 3 tells us redor. that the light shone round about Não him. era a luz do sol. It wasn't the light of the sun. Essa luz vinha do This céu. light came from heaven. E essa luz teve o poder that sobrenatural de mudar a vida The daquele pecador, supernatural power to change the life of a derrubando man. ele no chão That sinner, brought him to the e ground levantando ele para uma and nova raising him vida. up to a new E life. essa luz continua And brilhando. that same light E essa continues luz quer shining. brilhar na sua And that light vida, no wants to seu shine interior. in your life, on the inside of you. Tirar todo o vazio, toda Remove a solidão, The emptiness, the toda a falta de loneliness, significado. the lack of real meaning. Essa luz quer brilhar. That light wants to shine. Essa luz quer tomar você por That light wants to inteiro. take over you Para que você também seja so luz. that you also can be Porque o light. mesmo Jesus que disse que ele é a luz Because da the same vida, Jesus that said, I am the light of life, ele disse also que said nós somos a luz do that mundo. we are the light of the world. E nós devemos brilhar And também, we ought amém? to shine also. Então, essa voz disse, eu sou Jesus. That voice said, Jesus, I am Jesus. Então, Saulo, agora já Paulo, porque já Saul, tinha se He had convertido, now recebeu um novo been nome. converted. He got a new name. E, na verdade, hoje eu queria ter falado sobre And I wanted receber um novo nome. And I Não wanted deu to tempo. talk about receiving a new name, but we just didn't have time. Quando a gente é renovado, quando a gente When we are renova algo, renewed, when we, in our soul, we are renewed. ou quando a gente renova algo, né, como Or when restaurar um restaurante, por exemplo, Or when we do a renovation, say in a restaurant, for example, às vezes até mudamos o nome we daquele even lugar. change the name of that place. Porque, na verdade, a restauração Because in reality, the restoration também envolve um novo also nome. involves a new name. E é isso que Jesus quer fazer também com And this você. is what Jesus wants to do with you also, Te dar beloved. um novo nome. Give you a new name.
Você que nasceu de novo. You who have been born again. Esquece aquela forma que as pessoas, Forget aquele apelido que as pessoas te deram quando você era do mundo. Forget that old nickname that people gave you when you were in the world. Recebe o novo de Receive the Deus. new from God. A nova pessoa que você é The hoje. new person that you are today. Deus tem um novo nome para você. God has a new name for you. Então, agora o apóstolo Paulo, So the Apostle Paul, agora now, ele sabia que Jesus é quem os cristãos diziam que ele era. he knows now that Jesus is the one that the Christians claimed he was. Que o próprio Estevão disse That Stephen no seu himself sermão spoke in que his Jesus era sermon o Senhor, that Jesus is the que Lord, Jesus é Deus. that Jesus is God. E agora o Paulo, aquele que now estava perseguindo a igreja, Saul, the Paul that was previously persecuting the church, sabia por ele mesmo he knew for himself que Jesus era quem os that cristãos Jesus diziam que ele era. was the one whom the Christians claimed he was. Então, é difícil quando você So it's hard when you não cede ao que Deus está falando. don't give in to what God is telling you. Você só tem a perder. You're only missing out, you're losing. Então, quando Paulo levanta depois daquele encontro So com a when luz, Paul arises, having encountered light, ele não sabia o que fazer. he didn't know what to do. Ok, e agora? What am I going Eu to tive um do? encontro com I o had an Senhor. encounter with the Lord. Eu tive encontro com Deus. I had an encounter with God. Eu tô cego. I'm blind. Ele não sabia o que fazer. I don't know what to do. Ele não sabia mais o He que fazer. didn't know anymore what to Mas do. ele sabia But he o knew principal e o The most suficiente. important, the most important, and the thing that is enough, Que Jesus é o Senhor. that Jesus is the Lord. Você que está me ouvindo não sabe o que fazer You diante who- dessa situação. You who are watching, you don't know what to do in the situation you're in. Você já tentou de tudo. You've tried everything. Agora você precisa fazer Now a mesma you need to pergunta que Paulo Ask fez. the same question that Paul made. O que tu queres que eu faça? What do you want me to do? Eu não sei o que fazer, I don't know what to do, mas eu sei uma coisa. but I know one thing. Tu és o Senhor. You are the Lord. Tu és o que tem o controle de todas You as are coisas. the one who has control Tu of és a everything. luz que pode You are the iluminar light toda a escuridão that e can guiar no shine caminho. all of the darkness and guide me on my Então path. só me resta uma pergunta. So one question is left me only. O que queres que eu te faça? What would you like me to do? O que queres que eu faça, Senhor? What would you want me to do, Lord? E é isso que eu quero que você pergunte. And that's what I Talvez want você you nunca to ask. perguntou. Você Maybe you acredita never que ama o asked. Senhor. You believe Você that you acredita love que the Ele Lord. é teu Deus. You believe him to be your God, Mas você nunca perguntou isso but para you Deus. never asked him, Deus, God, o que queres que eu faça? what do you want me to do? O que tu queres que eu faça com a minha vida? What do you want me to do with my E life? saiba, Deus vai te mostrar. And know this, God will show Deus you. vai te levantar. God will raise you Deus up. vai fazer coisas God tremendas. will do great things in your life. Então, qual é a diferença So de what's the hoje, de difference muitas pessoas Between dos pecadores de today, hoje? with the difference of the sinners today. Primeiro, a gente tem que First, entender we must understand que não existe pecado pequeno, pecado there's no grande. big sin and small Porque sin, todos nós já pecamos. because we all have sinned. Porque todos pecaram. All have sinned. Então, a diferença é nós aceitarmos que difference somos is pecadores. That we accept that we are sinners E que nós necessitamos de um and that Salvador. we need a Savior. Então, quando a gente entende que somos pecadores When we understand that we are sinners e que há a salvação em Cristo Jesus, and that there is salvation in Christ não tem Jesus, discussão, there's queridos. no discussion, there's no argument. Não tem. Só nos resta reconhecer nosso pecado All is left e to us aceitar o senhorio de is Jesus. to recognize our sin and to recognize and accept the lordship of Jesus E Christ. foi essa conversa que Paulo teve com Jesus And quando that a was luz the chegou. talk that Paul had with Jesus when the light arose. E eu quero terminar, shone on eu him. quero terminar falando isso. And I want to conclude saying this. Como caracterizaria você a sua conversa com Deus? How would you characterize your talk
with Jesus, with Como God. você poderia dizer, a minha conversa com Jesus é sempre assim, blá 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 blá, e aí My- você fala, como you você say- completaria isso? If you were to say, my conversation with God is blank, how would you fill that blank? Fill in that blank. A minha conversa com Jesus My conversation é with sempre Jesus is assim. always this: Para pedir, to ask Him something, para reclamar, to complain. como você completaria How do you isso? How do you fill in the blank? Quando Paulo teve encontro When com a luz, Paul had an encounter with the light, quando essa luz o tomou por when the inteiro, light took over him completely, quando essa luz mostrou que ele era and um when that pecador, light showed him that he was a sinner, e ele sabia já que Jesus era quem tinha morrido and pelos that he pecados knew dele. now that Jesus was the one that had died for his sins, A conversa foi só essa. the conversation was this only: Que tu queres que eu faça? what do you want me to do? Nessa situação aí que você está passando, difícil, In the difficult situation you are going through right now, talvez você já pediu a Deus para curar, maybe you ask para God to mudar, heal, para to transformar, para prover. change, to transform, to provide. E agora eu te desafio a fazer And I essa pergunta. now challenge you to ask this question: Que tu queres que eu faça? what do you want me to do? E a luz que brilha And the light that shines vai te mostrar o que fazer. will show you what to Amém? do. Eu quero terminar com uma oração. I want to conclude with a prayer. And I'm going to pray a simple prayer. Eu vou orar uma oração bem simples. And if you want to make Jesus the Lord of your life, Se você quer fazer Jesus o Senhor da sua vida, why don't you pray right now with us? então por que você não ora agora conosco? The Bible A says Bíblia diz that with our heart we believe, que o coração, se com With o our heart we com o believe. coração a gente acredita and with our mouth we confess e se com a boca nós confessarmos that Jesus Christ is the Lord. que He will Jesus save you. Cristo é o Senhor, nós seremos If you salvos. confess Him, that Sim. Jesus Christ is your Lord, Se você and believe in confessar your heart, que Jesus é o Senhor com a sua boca e acreditar no seu coração, crer no seu coração, you will be saved. você será salvo. So there's no formula. You Não tem just, uma forma. but I'm just going to say a simple prayer, Eu and you vou can make it fazer your uma own. oração simples, você pode fazer a sua própria. Maybe as you pray, you might feel something special. E talvez You may enquanto wanna você cry, ora, você sente or alguma coisa especial, vontade de chorar. Maybe you don't feel anything. Ou talvez você não sinta absolutamente nada. But if you really believe Mas in se your heart você realmente crer no seu coração and speak it, e falar, God is going to count that, Deus vai considerar isso. and He's going to write your name in E the Ele book of vai life. escrever o seu nome no livro da vida. Let's pray, and you can follow along. I'm going to pray Eu vou orar, você pode acompanhar and repeat it with e me. repetir comigo. Lord Father, Senhor Pai, I eu recognize reconheço that I'm a sinner. que eu sou um pecador. I know that I didn't do everything right. Eu sei que eu não fiz tudo certo. I know I broke your Eu commandments, sei que eu quebrei seus mandamentos. and I know I deserve punishment. E eu sei que eu mereço a punição. But Lord, Mas, Senhor, I come to you eu venho a Ti, humbly, humildemente, recognizing reconhecendo that you, que o Jesus, Senhor Jesus are the Lord. é o Senhor. You are the Savior. E o Senhor é o Salvador. And you gave your life. E o Senhor deu a sua vida, You died on the cross, morrendo na cruz, shed your blood derramando o seu sangue for me por mim, because you love me, porque o Senhor me ama, because you have a plan for me. porque o Senhor tem um plano para mim. I give you my life. Eu te dou a minha vida. I ask you, show me what to do, Eu te peço, mostra-me o que eu devo fazer. but I give you my life. Mas eu te dou a minha vida. Take me by the hand, Me pega pela mão, guide me, me guia, come into my heart, vem pro meu coração. take my heart, Toma meu coração, make me new, me faça novo, give me a new name, me dá um novo nome and save me. e me salva. Thank you Obrigada for your sacrifice. pelo seu sacrifício. I receive you into my heart. Eu recebo no meu coração
And I ask you, E eu te peço, write my name in the book of life. escreve o meu nome no livro da vida. Give me eternal Me life. dê vida eterna. In Jesus' Em nome name. de Jesus. Amém. I repent of my sins. Eu me arrependo dos meus pecados. And I give my life to E you. eu dou a minha vida para ti. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém? Amen. Simples assim. Very simple. Mas é verdadeiro. And you know what? E você sabe o que? When we're done, we're going to turn it off. E quando a gente terminar, a gente vai desligar. You go talk to the one who loves you. E você pode ir conversar com aquele que te ama. You go now and talk to him, E você knowing pode agora ir e conversar com ele. that there's no Sabendo barrier. que não tem mais nenhuma barreira. There's no sin barrier Não anymore tem mais nenhuma barreira do pecado. because he took it upon himself. Porque ele levou sobre ele. You can go and talk to God Você pode ir falar com Deus like a best friend, como um melhor amigo. like the most loving father that could ever exist, Como o melhor pai que jamais existiu. the one you dream of. Aquele que você sonhava. He'll be there for you. E ele vai estar lá para você. We love you Nós guys. amamos vocês. Jesus loves you, Jesus ama vocês. and he is going to do something amazing in your life. E ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Jesus died on the cross, Jesus morreu na cruz. but he rose on the third day, Mas ele ressuscitou ao terceiro and he's dia. alive and well, E ele está vivo. and he's gonna take care of you. E ele vai cuidar de você. Amen. Amém? We love you all. Nós amamos você. Deus abençoe vocês God bless you muitíssimo. greatly. Compartilhe isso Share com this alguém. Quem message sabe um with amigo, somebody. uma amiga, um familiar Maybe a precisa ouvir friend, essa palavra. a member of your family needs to hear this message. Amém? Amen. Vamos espalhar as boas novas de Let's salvação. share that good news of salvation. Bye Amen. bye. Good night.